21 palavras muito difíceis de falar em francês e como pronunciá-las corretamente. Há alguns meses a gente fez um vídeo aqui no YouTube em que eu compartilhei com vocês aqui no canal qual era a palavra que eu mais tinha dificuldade quando eu comecei a aprender francês. A gente vai falar dessa palavra também aqui. E aí nos comentários deste vídeo, muitos de vocês colocaram lá as palavras que vocês têm muita dificuldade de pronunciar. E aí o que foi que a gente fez? A gente selecionou 21 dessas palavras para a gente trabalhar juntos aqui, você e a gente, a pronúncia dessas palavras em contexto, para ver se elas ficam mais simples. Será que vai ficar mais simples para você pronunciar? Hoje vamos destravar sua pronúncia. C'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Bonjour, afrancesados! Je suis Emile, je suis français e eu vou te dar dicas que são nativo francês poder te dar sobre a língua e a cultura francesas e você está no canal Afrancesados para aprender o que, Roberta? O francês da vida real. Isso mesmo. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber notificações de todos os novos vídeos. Então vamos lá. A primeira palavra é accueil. 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 Essa foi a palavra que eu achei mais difícil quando eu comecei a falar francês com franceses e tudo mais no meu cotidiano. Eu tinha muita dificuldade de fazer esse som que. Hoje em dia eu não tenho mais tanta dificuldade com essa palavra. Para mim é super natural falar ela. Mas aqui no final desse vídeo eu vou falar de duas palavras que eu ainda tenho dificuldade de falar. E como é que eu faço para conseguir pronunciar corretamente no meio da frase, mesmo tendo dificuldade. Vou dar umas dicas aqui. Então, accueil foi a palavra mais difícil de Roberta antigamente, mas é também da Luana e da Mila. Então, é para você agora treinar a sua pronúncia da palavra accueil. Accueil. Então, presta atenção, a dificuldade que a gente tem como brasileiro é porque esse som não existe no português, tá? Então, você vai fazer a boca do O e vai falar E, tá? Accueil, tá? Accueil. Accueil. E acaba com um I longo. Accueil. Accueil. Presta atenção, a boca é fechada, porque tem muita gente que fala accueil e aí já é outro som, tá? Então é accueil. Accueil. Por exemplo, Paris a été la ville d'accueil de la Coupe du Monde de football de 1938. Paris a été la ville d'accueil de la Coupe du Monde de football de 1938. Então, Paris foi a cidade de acolhimento, a cidade de recepção. Então, é isso que significa accueil, recepção, tá? De la Coupe du Monde de football, da Copa do Mundo de futebol de 1938, de 1938. Então, recepção, que é uma palavra sinônimo também, recepção, a recepção em português. Então, por exemplo, vai ser l'accueil de l'hôpital, a recepção do hospital, l'accueil de, j'en sais rien. Então, em todo lugar da administração francesa, em todo lugar que você vai praticamente, em que existe um atendimento para quando você chega, né, tem o accueil, que é a recepção. Então, o que eu fazia antes é que, em vez de dizer accueil, eu dizia recepção. E funciona. Funciona também, mas as pessoas falam muito mais no cotidiano accueil. Então... Até... Nesse exemplo, la ville d'accueil, la ville de réception, não seria tão comum falar la ville de réception. La ville d'accueil, então você vai ter que pronunciar esse I longo. Então, se você realmente estiver ainda numa fase, como eu já estive, né, de realmente eu fico me sentindo mal quando eu falo, meio que trava a minha fala, fica treinando em casa accueil e quando você for falar na rua, usa reception, até você se sentir à vontade para treinar. Mesmo que quando você treinar com as pessoas saia errado, é normal, toma tempo algumas palavras a gente realmente conseguir falar certo e isso não é motivo de você perder a motivação. Então vamos para a próxima palavra. A segunda palavra, que foi a palavra mais difícil do Lucas e da Isabela, é infrastructure. Infrastructure. Essa palavra tem muitos sonzinhos que não existem no português, né? A começar pelo próprio bem nasal, Ele é mais nasal e ele é mais em cima do que o nosso em português, tá? Então, infrastructure.
Structure. Tem muito R também, hein? Bem atarraia a garganta. Então, un phrase, truc, un phrase, truc, tá? Então aqui, truc vai ser o som do R e o som do U. Você faz a boca do U e fala aí. Truc, truc, truc. E esse som do U vai vir também aqui no final da palavra. Como faz esse biquinho francês? U. A boca do U e fala aí. Exatamente. Infrastructure. Infrastructure. Um exemplo seria: l'infrastructure est capable d'accueillir 8 millions de passagers. L'infrastructure est capable d'accueillir 8 millions de passagers. Eu escolhi o verbo aqui, accueillir de propósito, para você treinar também accueil. O verbo é accueillir. Acolher, receber. Então, a infraestrutura é capaz de acolher, receber 8 milhões de passageiros. Então, uma dica aqui que eu já vou dar é, no início, quando a gente tem palavras que a gente acha difíceis, a gente começa a treinar a palavra isolada. E aí a gente vai chegar num nível em que a gente vai conseguir falar a palavra isolada e acha que consegue pronunciar a palavra. Só que aí, quando chega na hora de falar dentro de uma frase, a gente não consegue. Trava, é um pouco mais difícil. Então, por isso que é muito importante que desde o início você treine a palavra dentro de uma frase, para você conseguir a pronúncia dela dentro de uma frase, para que fique fluido. Então vamos lá para uma última vez. L'infrastructure est capable d'accueillir 8 millions de passagers. Infrastructure. Vamos para a próxima palavra mais difícil. Segundo Rafael, segundo Gabriela também, que é serrurerie. Falando rápido, é serrurerie. Que significa chaveiro. Então, por exemplo, vai que você se trancou lá na sua casa ou foi fechar a porta e quebrou a chave lá dentro da fechadura, você vai chamar o chaveiro. Ou seja, tu vas appeler la serrurerie. Ou le serrurier, que é o homem que trabalha na serrurerie. Vou escrever aqui, serrurier, que é a palavra e o trabalho, o chaveiro. Pessoa, né? Serrurier. Um exemplo seria: il travaille dans un atelier de serrurerie. Poderia ser, então, un serrurier travaille dans un atelier de serrurerie. Então, um chaveiro trabalha num ateliê de chaveiraria, sei lá como é que diz isso em português. Então, serrurerie é isso. Então, a dificuldade que a gente tem aqui é tripla. Primeiro é o R. O R. Aqui tá. Até para um francês é difícil. Serrurerie. Rápido é mais fácil do que falar bem devagar. Serrurerie. Serrurir. Então, o que é que a gente tem aqui? A primeira dificuldade é o R, que a gente já falou. A segunda dificuldade é o U, que você já aprendeu. Faz a boca do U e fala aí. Então, vai ser rue, c'est rue, c'est rue. E aqui a outra dificuldade que a gente teria falando devagar é o re, que a gente vai falar esse E francês, que faz a boca do O e fala E. Tá? C'est rue, re, ri. Só que, como a Emília já mostrou, às vezes falando mais rápido, é mais simples, porque esse E a gente meio que não fala ele. Serrurerie. Outro, alors você falou chave em francês é une clé. Par exemple, ma clé est dans la serrure. Ma clé est dans la serrure. Então, serrure é fechadura. Exatamente. Tá? Para ter todas as palavras do serrurerie. Então, a minha chave está na fechadura. Ou seja, provavelmente a chave ficou bloqueada, né? Ou ma clé est bloquée dans la serrure. A gente poderia dizer, a minha chave está bloqueada na fechadura. Eu não consigo mais tirar, não consigo mais girar nem nada. Então, serrure, fechadura. Exatamente. Serrure, serrurerie, serrurier. À ton tour. Então, essa palavra assim, mas essa frase não é útil nem nada. Eu vou dizer pra vocês que quando eu fui estudante aqui, há 11 anos atrás, aqui na França, eu fiquei trancada no apartamento 2 vezes. Porque eu batia a porta e deixava a chave dentro. Não tinha como abrir. Tive que chamar o
sourire 2 vezes. Então, talvez seja útil para você, caso você venha para a França. É muito bom também para praticar, para treinar sua pronúncia. É um exercício, não é um trava-língua, mas é quase. Então, treina desafio. Dentro da frase. É um desafio. Vamos lá. Próxima palavra, na verdade, são 2 palavras que para um brasileiro são bem parecidas, mas que o significado é totalmente diferente. Vamos lá. Vin, vão. Isso foi a dificuldade da Eliane e do Pedro. Então, vin, vão. Vinho. Vamos lá, exatamente. Vin, vinho, vão, vento. Un vin, um vinho. Un vent, um vento. Un vin, un vent. Un vin, un vent. Então, a dificuldade que a gente tem aqui é porque esses 2 sons não existem em português, tá? A gente tem o som do an, que é, digamos, o som que mais se aproxima dos 2. Presta atenção quando a gente fala vinho, a gente faz como se fosse um sorriso, tá? Claro que a gente tá exagerando aqui para você ver. Un vin. É um sorriso e é o som bem nasal. Então, un vin. Je bois un verre de vin. Je bois un verre de vin. Eu bebo uma taça de vinho. Então, vin é mais aberto. Claro que quando a gente está falando uma frase, ou um francês está falando, ele não vai sorrir tanto assim. Mas é para você treinar a pronúncia. Tá? Je bois un verre de vin. Je bois un verre de vin. Agora é sua vez. E vento, então, como é que é? Un vent. Vent, bem fechado. Vent. Un vent. Elle marche contre le vent. Elle marche contre le vent. Ela caminha contra o vento. Ela anda contra o vento. Então, presta atenção, porque vento, a gente faz essa boca mais fechada. Presta atenção. Vent. Enquanto que vinho, a boca é mais aberta e o som é mais nasal. Vin. Tá? Essa é a diferença. Se você tiver dificuldade na hora de falar na frase, dá uma pausa para falar a palavra. Por exemplo, je bois un verre de vin. Certo? Talvez a pessoa fique surpresa porque você deu uma pausa, mas ela vai entender, porque já aconteceu comigo quando eu comecei a aprender francês de trocar um pelo outro. Então, às vezes os franceses não entendem, principalmente quem não tem costume de falar com estrangeiros que têm dificuldade com esse som. Às vezes eles ficam meio perdidos assim. Então, faz essa pausa. Je bois un verre de vin. Elle marche contre le vent. Não pronuncia o T no final. Vent. Próxima palavra. Olha essa. Écureuil. Esquilo em francês. Écureuil. Isso foi a dificuldade do William, do Javier? Javier e do Mauro. Então, você já viu os sons, a gente já viu aqui nesse vídeo o som do U, faz a boca do U, fala aí. E o som do E, que a gente vai ver aqui, que é o equivalente a U e U aqui nessa palavra, tá? E, faz a boca do O e fala E. E aí, esse IL do final, ele vai ter um som de I longo. Como é, Emila? Écureuil. Un écureuil. Un écureuil. Por exemplo, on rencontre parfois des écureuils dans cette forêt. On rencontre parfois des écureuils dans cette forêt. A gente encontra, às vezes, esquilos nesta floresta. Des écureuils. Então, vai testar aqui, pronunciar essa palavra, essa frase completa. On rencontre parfois des écureuils dans cette forêt. Muito bem, parabéns, Roberta. Foi uma dificuldade para você também, essa ou não? No início? Provavelmente sim, mas eu acho que eu não fui confrontada com esta palavra tão cedo. Em Paris tem poucos. Eu demorei para ver um esquilo aqui na França, então... Vamos lá. Próxima palavra, feliz, em francês. Heureux. Aqui você vai fazer 2 vezes o som do E. Faz a boca do O e fala E. Heureux. Nous sommes heureux d'avoir gagné. Nous sommes heureux d'avoir gagné. Nós estamos felizes de ter ganhado. Nous sommes heureux d'avoir gagné. Agora é sua vez, Nayara e Mario, para você treinar essa dificuldade, essa palavra dentro de uma frase. Nous sommes heureux d'avoir gagné. Acertei? Sim. Parabéns, Roberta. Continuando nessa palavra de heureux, agora é malheureusement, infelizmente. Malheureusement.
Malheureusement. Então aqui primeiro a gente olha, dá um medo, porque tá cheio de vogal nessa palavra. Como é que a gente fala isso? Quantos E tem essa palavra? 1, 2, 3, 4. Então, malheureusement, a primeira coisa que você precisa perceber é que a gente não pronuncia o H. Então isso já vai facilitar a nossa pronúncia. Não Vai ser, a gente fala malheux, a gente não fala malheux, tá? Malheux, malheureux, malheureuse, malheureusement. Não pronuncia o T. Malheureusement. Isso é para você, Jairo, Juliana, Glaucia, que tinham dificuldade a pronunciar essa palavra. Então, malheureusement. A gente vai ter 3 vezes o som E aqui. Malheureusement. L'église a malheureusement été détruite. L'église, a igreja, a malheureusement été détruite. Foi infelizmente destruída. L'église a malheureusement été détruite. Então, treina dentro da frase. L'église a malheureusement été détruite. L'église a malheureusement été détruite. Mas sem fazer um sorriso, porque tá triste. Merde. C'est juste que je suis contente de réussir à prononcer. Je prononce bien, je suis contente, malgré le fait que la phrase c'est un mot difficile. Malheureuse. Olha esse verbo. Como é, Roberta? Prendre. Prendre. Pegar, em francês. Prendre, que foi a dificuldade da Juliana e do Gabriel. E esse é um dos verbos mais usados em francês. Oh, que oui. Então vamos dividir em partes, vai ser prend. Presta atenção que não é prend, como o nosso A em francês, o nosso an em português. Prend, ele é mais fechado. Prend, e o R é gutural. No começo vai arranhar a garganta assim. É normal, sem problema, pode continuar em frente. E no começo talvez você não consiga de primeira realmente, porque esse R não existe no português, a gente precisa de treino para conseguir fazer ele. Então, prend. Prend, prendre, prendre. Esse E no final não vai ser pronunciado. Você conclui a pronúncia no R. Prendre. Dans ce salon de coiffure, il faut prendre rendez-vous. Dans ce salon de coiffure, il faut prendre rendez-vous. Neste salão de beleza, ou neste cabeleireiro, salão de coiffure, il faut prendre rendez-vous. É preciso marcar horário. É preciso marcar um encontro, uma reunião, um horário fixo para poder ir lá. Se você chegar lá sem ter marcado, não vão atender você. É por isso que eu não cortei meu cabelo, porque precisa prendre rendez-vous e eu não consegui ainda. Duvido que seja por isso, é porque não quer mesmo. Então, vamos lá. Dans ce salon de coiffure, il faut prendre rendez-vous. Prendre. Prendre, prendre, prendre. Treinai agora, Gabriel. Prendre, prendre. Vamos lá. Próxima palavra, não sei qual número. Environnement. 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 Então, isso significa meio ambiente ou simplesmente ambiente. Ambiente. Environnement. Isso é para você, Elis. Environnement. E para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo que está com dificuldade ou que quer aprender a pronúncia correta desta palavra. Então, environnement. L'Union européenne a créé un nouveau programme d'action pour l'environnement. A União Europeia criou um novo programa de ação para o meio ambiente. L'Union européenne a créé un nouveau programme d'action pour l'environnement. Então, treina esta frase para você conseguir falar environnement dentro do contexto. Eu me lembro, eu tive dificuldade nesta palavra também. Que eu, quando eu estava na faculdade aqui na França, a primeira vez que eu fiz faculdade aqui, eu estava estudando droit de l'environnement. E eu não conseguia falar environnement, que é direito ambiental, le droit de l'environnement, direito ambiental. Mas aí depois de tanto estudar le droit de l'environnement, eu consegui falar essa palavra. Demorou um tempo, então não se desanime, vamos treinar. Agora, palavra muito comum, ovo em francês, que foi a dificuldade do Wes, do Fábio, do Matheus, da Marina é... Talvez seja também a sua. Œuf, œuf, un œuf, ovo em francês, un œuf, un œuf. Un œuf. Então aqui para você falar ovo, faz a boca do O aberto e fala E aberto, tá? Œuf. 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 Claro que aqui eu tô exagerando, né? Un œuf. Mas você no começo é bom fazer esse treino, tá? Un œuf. Je vais me faire cuire un œuf.
Je vais me faire cuire un œuf. Isso significa eu vou cozinhar Para para mim, mim um ovo, tá? Então, je vais me faire cuire significa me fazer cozinhar. Não é que eu vou cozinhar, é eu mesmo. É que eu vou cozinhar o ovo para mim. Je vais me faire cuire un œuf. Presta atenção na escrita. Ovo em francês, œuf, não é O e depois um E. Não é assim. E diretamente a gente fala um O, E dans l'eau. O, E dans l'eau. Ou seja, dentro do O é dentro do O. Então, isto é uma letra em francês. O, tá? E dans l'eau. Un œuf. Un œuf. Un œuf. Próxima palavra, que foi a dificuldade da nossa afrancesada Maria Cristina, que é o verbo épargner. Épargner. Eu me lembro que eu tive dificuldade com essa também. Ela falou Épargner para mim, significa economizar. economizar. Né? Poupar. Poupar. Ela falou para mim, sempre que lia isso em Paris, entrava em pânico, ou seja, caisse d'épargne. Caisse d'épargne é É uma poupança. que é um banco. É, que é um banco. Caisse d'épargne. Que é um banco bem comum, bem famoso na França. É um Caisse banco d'épargne. que... Agora faltou aqui o acento no E. É um banco, né, que significa caixa de poupança. É como se fosse... Eu não sei, talvez antigamente eles fossem especializados em carteiras de poupança, né? Mas é isso que significa. Caixa de poupança. Um exemplo, pour financer mes études, je dois épargner. Pour financer mes études, je dois épargner. Para financiar meus estudos, eu tenho que poupar. Poupar, talvez investir em alguma coisa, né? Para juntar dinheiro. Então, pour financer mes études, je dois épargner. Então, o GN, aqui, desculpa, Roberta, o GN tem quase o som do NH em português, mas um pouco mais pronunciado. Épargner. Épargner. Caisse d'épargne. Caisse d'épargne. então, essa é a dificuldade aqui nesta palavra. Mas, se você também só conseguir inicialmente pronunciar como se fosse um NH em português, não tem problema, os franceses vão entender. Épargner. Eles vão entender, mas o ideal é você pronunciar com esse N mais pronunciado. Épargner. Épargner. Boa. Vamos lá. Isso você não vai gostar, Roberta. Não. Não vai gostar, isso foi a dificuldade da Isabela. Fígado gordo, gorduroso. Foie gras, que é uma especialidade da gastronomia francesa, de fígado de ganso. Não vou entrar aqui na receita, mas não vai entrar nos detalhes para eu também não ficar enjoada. Eu sou vegetariana, mas não como isso. É o tipo de pâté, eu acho o gosto incrível. Vamos lá. Foie gras. Então, foie significa fígado. Você vai falar simplesmente o som do F e depois wa. Foie. E depois, gras, a dificuldade é justamente aqui o R. Foie gras. E não pronunciar o S no final. Foie gras. Para treinar, você pode também fazer assim. Gras, até chegar em gras. E aumentando a velocidade. É uma maneira também de conseguir fazer esta pronúncia do R. Nous avons mangé du foie gras à Noël. Nous avons mangé du foie gras à Noël. Nós comemos no passado foie gras no Natal, tá? Muita gente acha que foie gras é uma comida do cotidiano francês. Não, de jeito nenhum. É raramente do cotidiano, mas é muito comum para as refeições do Natal, por exemplo. Ocasiões especiais. Casamento, talvez tenha, porque é um alimento que é mais caro e, digamos, muito mais raro, assim, né? Muito mais caro do que um pâté tradicional, ok? Vamos lá. A dificuldade da Valentina e tem duas palavras, porque se escrevem quase igual. O som é igual. Sœur, cœur. Sœur, que significa irmã, e cœur, que significa coração, ok? Sœur, cœur. Então, aqui você já aprendeu esse som. O som faz a boca do O aberto e fala E. E aí, a dificuldade que a gente vai ter aqui é que vai ter esse R no final, tá? Então, o som do O, E dans l'eau, mais o U é E. E depois vem o R. Então, vai ser simplesmente
Sœur, Sœur, ma cœur, sœur, mon cœur. Eu achei aqui uma frase usando os dois. Ma sœur a un grand cœur. Elle est très généreuse. Uma expressão em francês, avoir un grand cœur significa, literalmente seria ter um coração grande, que significa ser generoso. Então, ma sœur, minha irmã, a un grand cœur, a um grande coração, um coração grandão, quer dizer, elle est très généreuse. Généreuse. Ela é muito generosa. Repete aí a frase para o pessoal treinar com a gente. Ma sœur a un grand cœur. Elle est très généreuse. Treina aí. Boa. Sœur, cœur. Dentro da frase é isso. Próxima palavra. Próxima palavra, dificuldade para Marcos e Flávio, que é a palavra empreendedor em francês. Un entrepreneur. Un entrepreneur. Entrepreneur. Mais uma vez a dificuldade é com esse E francês. E aqui a gente tem duas vezes E e uma vez R. Mais aberto, a boca do O fala E e o R no final. Então vai ser on. Presta atenção que não é un, tá? A boca é mais fechada. On. Entre. Aqui o E fechado faz a boca do O, fala E. Pre, fechado de novo. Mais uma vez. Preneur. Entrepreneur. Cet entrepreneur est ambitieux. Eu acrescentei mais um E aqui no exemplo. Cet entrepreneur est ambitieux. Esse empreendedor é ambicioso. Cet entrepreneur est ambitieux. Então, Parfait. treina Marcos aí. e os outros afrancesados, agora é hora de treinar. Treinem aí, a gente sabe, principalmente depois da crise do coronavírus, aqui durante a crise do coronavírus, quando a gente está gravando esse vídeo, é um momento que estão surgindo muitos empreendedores, né? Em crises, muitas pessoas conseguem encontrar oportunidades. Eu espero que seja o caso de muitos de vocês que estão vendo aqui. Então, em francês, você vai poder dizer Je suis entrepreneur. Eu sou empreendedor. Ou empreendedora, né? Uhum. A gente fala entrepreneur também, mas com um E no final. Ou você pode dizer também Je suis entrepreneuse. Je suis entrepreneuse, ok? Para um homem, je suis entrepreneur. Para uma mulher, je suis entrepreneur, também com E no final. Ou je suis entrepreneuse. Vamos então para a próxima palavra agora. Prêtre. Un prêtre, que foi a dificuldade do Flávio. Un prêtre. Que significa um padre. Padre. La messe est célébrée par un prêtre catholique. La messe est célébrée par un prêtre catholique. A missa é celebrada para padre, por um padre católico. Então, aqui a dificuldade é justamente o caso de a gente ter dois R's. Presta atenção que o E no final de prêtre a gente não vai pronunciar. A pronúncia da frase se conclui no R. Então, isso também pode ser uma dificuldade para nós, brasileiros, que falamos a língua portuguesa. Então, un prêtre. Un prêtre. Eu estou dizendo que falamos a língua portuguesa não é porque tem brasileiro que não fala português, não, tá, gente? Se tiver portugueses, angolanos, moçambicanos assistindo esse vídeo, que eles se sintam também incluídos, porque esse vídeo também é para eles. Então vamos lá uma última vez. La messe est célébrée par un prêtre catholique. Próxima palavra. Ennuyeux. Ennuyeux, que foi a dificuldade da Mariana e do Mario. Ce film est très ennuyeux, por exemplo. Ennuyeux significa aquela coisa entediante. Ennuyeux. Le ennuyeux é um pouco difícil, como se fosse um oui, e depois ieux. Roberta já ensinou para você fazer esse E. Ennuyeux. Ennuyeux. Roberta? Pensa só que esse Y aqui é como se ele representasse dois Is. Um I bem longo. Ennuyeux. Ennuyeux. Ce film est très ennuyeux. Ce film est très ennuyeux. Esse filme é muito entediante. Vamos lá. Palavra muito difícil. Isso a gente percebeu bastante também no nosso curso, a nossos alunos. Muitos perguntaram sobre essa palavra que é fruta em português. Un fruit. Un fruit. Não é une frite, não é un fruit, não. Un fruit, que foi a dificuldade da Aline, da Raquel. Então, un fruit. Un fruit. Presta atenção, você vai falar o R, você vai pronunciar também o U, faz a boca do U e fala aí.
e você vai pronunciar o I. O T, esquece que ele tá aí. Un fruit. Fruits. En dessert, je voudrais une salade de fruits. En dessert, je voudrais une salade de fruits. Na sobremesa, eu gostaria de uma salada de frutas. Une salade de fruits. Então, presta atenção nessa pronúncia. Esquece o T e pronuncia bem UI. UI. Salade de fruits. É importante porque se você falar frites, frites é batata frita. Ou seja, uma salada de batata frita é um pouco diferente. Vamos lá. E também se você falar frit, se você esquecer de falar o U de fruit, frit significa fritura. Então, né? De frites, batatas fritas. French fries. French fries. Des frites, batatas fritas e fruits, uma fruta. Des fruits. Fica de olho nisso. En dessert, je voudrais une salade de fruits. Próxima palavra. Isso foi a palavra hoje. Fernanda nem tentou escrever como é hoje em francês. Aujourd'hui. 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 Presta atenção que o U tem som de U em francês. Então, um erro comum que a gente ouve, as pessoas falavam aujourd'hui. Não, é aujourd'hui. Tá? Aujourd'hui, je vais lire un livre en français. Aujourd'hui, je vais lire un livre en français. Hoje eu vou ler um livro em francês. Hoje eu vou ler um livro em francês. Uma coisa que eu usei pessoalmente, talvez te ajude, talvez não te ajude, você escolhe aí, é que eu, para decorar esta palavra que é muito usada, a palavra hoje em francês, eu separei ela em partes. Então eu pensei que talvez antigamente ela fosse ao dia de hoje, certo? Au jour d'hui. Então, o jour significa ao, jour significa dia, e d'hui, à l'époque, talvez, fosse o que significasse simplesmente hoje, mas talvez não é o caso. E aí fica mais simples, porque esse d'hui, né, D apóstrofo H, o I, parece mais como se eu falasse de hoje em português. Então, para mim, me serviu para eu conseguir decorar melhor esta palavra no início do aprendizado. Talvez isso também sirva para você, pensar que é aujourd'hui. Então vamos lá, Fernanda, vamos lá. Todos os afrancesados, aujourd'hui, je vais lire un livre en français. Vamos lá para a próxima palavra. Próxima palavra, acho que foi a última antes da gente dar um bônus. Vamos lá. Para eu falar aqui das duas que eu tenho dificuldade ainda hoje. Vamos lá. Nourriture, que foi a dificuldade da Raquel. Nourriture, que significa alimento ou comida. Por exemplo, cette nourriture n'est pas adaptée à leurs habitudes. Cette nourriture n'est pas adaptée à leurs habitudes. Este alimento, esta comida não é adaptada aos seus hábitos, ao hábito deles, tá? Os hábitos deles. Então, nourriture, talvez porque tem o R, tem o U e tem o R. Nourriture. Presta atenção que o E no final ele não vai ser pronunciado, tá? E não é porque tem dois R's na palavra que você vai fazer dobrado. Não. É um R só. É só a escrita que muda. Então, nourriture. E aqui o U, você já sabe, faz a boca do U e fala aí. Nourriture. Tá? Uma coisa que eu fazia muitas vezes, eu via esse R, eu tô falando isso porque eu via esse R dobrado e eu ficava e aí depois terminava o dia com dor de garganta e nem era assim que pronunciava. Então, não quebra a cabeça com isso. Vamos agora passar para os dois bônus, que são duas palavras que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de pronunciar hoje. Então, às vezes eu preciso dar uma pausa para falar. Vou dar a minha dica aqui. Como é essa palavra em francês? Diététicienne. E numa frase, por exemplo. Vamos lá. Diététicienne significa nutricionista no feminino. Tá? Vamos lá. J'ai consulté une diététicienne pour améliorer mon alimentation. Très bien, Roberta. Consegui. J'ai consulté une diététicienne pour améliorer mon alimentation. Então, diététicienne, se for um homem, tá? Se for um nutricionista, vai ser un diététicien. E a minha dificuldade aqui não é nem porque não existem os sons em português. É porque eu acho meio uma cacofonia esse
tetetici, né? Que tem nessa palavra tanto T e tanto si. Então, dietéticien, dieteticienne. Eu já treinei tanto porque eu percebi que eu estava com dificuldade que eu já estou conseguindo pronunciar até dentro de frases. J'ai consulté une diététicienne pour améliorer mon alimentation. Eu coloquei aqui um sinônimo, mas talvez seja tão difícil quanto. Eu acho assim mais fácil, porque eu acho mais parecido com o português. Nutritionniste. Une diététicienne, une nutritionniste, até eu errei. Un diététicien, un nutritionniste. J'ai consulté une diététicienne pour améliorer mon alimentation. Então, isso significa eu consultei uma nutricionista para melhorar minha alimentação. A outra palavra que eu tenho dificuldade aqui, eu já vou dar a dica aqui de como é que eu faço, já meio que dei um spoiler em outro momento do vídeo, é suggestion. Vai, eu tenho que falar devagar. Suggestion. Ok, pas mal. E agora, numa frase, Roberta, isso que é mais difícil. Vamos ver agora. Vamos ver se eu vou conseguir. Fala primeiro, Emílio, para o pessoal aprender certo. Pour une prochaine vidéo, as-tu d'autres suggestions? Pour une prochaine vidéo, as-tu d'autres suggestions? Oh! Consegui? Ouais. Então, a minha dificuldade aqui nesta palavra que significa sugestões ou sugestão, se a gente tirar o S, tá? É porque ele tem o som do G, e depois ele tem o som do G, J. Então, para mim, é difícil falar isso, porque eu não tenho nenhuma palavra em português que tenha isso. E também tem poucas palavras em francês que tem esse som. Então, mesmo falando muito francês no meu cotidiano, foi um som, uma maneira de falar, de movimentar a minha boca, que nunca foi muito treinada, porque esse som existe em poucas palavras. Então, pour une prochaine vidéo, as-tu d'autres suggestions? Eu estou falando com você que está assistindo esse vídeo. Pour une prochaine vidéo, para um próximo vídeo, as-tu d'autres suggestions? Você tem outras sugestões para vídeos aulas sobre pronúncia, sobre temas aqui. Mas é pronúncia agora, o foco é pronúncia. E agora a minha dica, principalmente agora eu estou focando em suggestion, que é a palavra que eu tenho dificuldade, é que eu corto, tá, esta palavra. Então, Emílio já falou para mim que eu tinha maneira de falar suggestion. Eu não falava o G, ou eu falava suggestion. Em vez de falar o som de G, eu falava um Z. E aí ele falou, corta a palavra, Roberto. Fala suggestion. Suggestion. Então, quando eu estou falando numa palavra e eu percebo que se eu for falar rápido, eu vou me atropelar e vou pronunciar errado, eu falo suggestion. Eu tento falar mais devagar. E aí, pouco a pouco, você vai pegando a confiança e vai conseguindo pronunciar. Eu tô quase lá com essa palavra, suggestion. Suggestion. Então, queríamos ver nos comentários, pour une prochaine vidéo, as-tu d'autres suggestions? Se você tem outras sugestões para próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do nosso mini curso gratuito de francês para você começar a falar francês com o pé direito. E nesse mini curso você vai receber videoaulas também sobre pronúncia, sobre método, forma de aprender francês, sobre o francês da vida real e também um guia exclusivo em que também tem mais dicas de pronúncia e de várias outras coisas de aprendizado de francês lá. Para você ter o seu, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber esse material lindo na sua caixa de e-mail. Também, se você gostou do vídeo e esquecer de falar, muito importante, deixar seu j'aime, seu like embaixo do vídeo para a gente saber que você está curtindo o nosso conteúdo. E também para o YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas. É assim que funciona. E a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut! Salut!